Já estamos aqui de volta com o programa Sinais de Fumaça, entrevistando Carminha Levi. A Carminha Levi, uma das avós aqui do xamanismo aqui no Brasil. Carminha, fala um pouquinho sobre xamanismo e psicologia. Isso também é uma inovação que eu fiz. Sim. Tá? Porque anteriormente mesmo o Mike Harney, ele trabalha com o xamanismo em si. Uhum. O que eu introduzi foi a interpretação. Sim. E um trabalho com o ego da pessoa. Uhum. O que eu noto com terapeutas em geral, e obviamente um xamã também passa pelo mesmo problema, é que ele se conhece muito pouco. Então conhece muito pouco da sua sombra. E ninguém pode querer curar se não sabe o que é que ele é, do seu lado oculto, né? Uhum. E a grande ferramenta da psicologia é isso. De forma amorosa, lúdica, aí entra muito o xamanismo matricial, né? E fazendo com que as pessoas penetrem na sua sombra. Uhum. Aliás, tem um livro interessantíssimo, Sim. O Caminho Quádruplo. Tá. Cada xamã que ela apresenta tem sempre a sombra tem a sombra do guerreiro, tem, né? Que é um aspecto que, na verdade, tem uma força que a pessoa pode estar trabalhando. Muito né? grande. Muito grande. No momento que a gente enfrenta a nossa sombra, libera um potencial criativo imenso. Uhum. E humildade. E humildade. Aí vai entrar naqueles arquétipos do guerreiro, do Isso, visionário, do curador, do mestre, Isso. que tem um lado sombrio deles. Todos, né? Todos eles têm um lado sombrio, que tem uma qualidade maior. Mas fala um pouquinho, porque uma das coisas que é um dos aspectos nesses arquétipos mesmo, que é bem interessante a gente identificar, é que o princípio de base que se estuda no xamanismo é os estados xamânicos de consciência. Exatamente. Né? Esses estados xamânicos que o xamã circula no inconsciente coletivo, onde repousam também os arquétipos, e o xamã é um arquétipo. O xamã tranquilamente passa entre os três mundos, né? O profundo, o mundo médio e o mundo superior. Sim. Então, qualquer pessoa é um xamã, desde que ela queira. Agora, alguns já nasceram com o xamã aflorado. Né? Possivelmente você também teve seus chamados. Né? E eu tenho uma escola, né? A primeira escola de neoxamanismo do Brasil. E nessa escola, o que se faz é desenvolver o arquétipo do xamã, com todas as suas habilidades. Né? Agora uma pergunta um pouco mais pessoal, voltada para essas percepções xamânicas, de estados xamânicos de consciência. Conte-nos para nós uma experiência espiritual que foi marcante na sua vida. Qual foi a eu vou experiência? contar a experiência do meu chamado para criar o xamanismo matricial. Eu estive em Isalem com o Mike Harney, fiz minha iniciação, aí fui visitar vários locais sagrados. Quando eu cheguei no Peru, era dia do meu aniversário, inclusive, eu passei muito mal. Tá? E eu voltei para o Brasil 3 dias depois e tive um aneurisma. Tá? Rompeu uma veia no meu cérebro. Eu não tive a grande sorte de não ficar inconsciente. O sangue veio para o olho e eu fiquei cega. Uau. E fui para o hospital, ninguém descobriu onde era, porque era numa região extremamente escondida, isolada, no local onde hoje em dia a gente começa a abrir, hoje em dia sempre, né? Mas hoje em dia nós temos conhecimento, abrir a pineal, tá? É no bulbo. E no dia do sonho, da operação, eu tive um sonho, que nós estávamos em Roma, íamos para aquele centro de Roma. Então, havia a mandala do centro de Roma. Lá iria ser celebrada uma missa em ação de graças pela cura de um sobrinho meu. E eu ia no Coxo da Morte, meu marido dirigindo, eu descobria um leão negro solto. Eu dizia, meu Deus, que coisa perigosa. Aí meu marido dizia, não, é só se respeitar que ele não ataca. Quando nós chegávamos na missa, o Papa é que celebrava a missa. Cada vez que ele fazia algum movimento,
ele usava uma varinha, ele se transformava em Anchieta. Ele fazia assim, surgia uma rosa. Tá? E formou um grande leque, e a missa foi o seguinte: Anchieta virou a vara, fez assim, todas as rosas abriram, e todo mundo em volta fez uau! E eu disse, essa minha prima é sempre espetaculosa. Tá? Então, eu estava falando que eu ia ser curada, eu ia ter realmente um confronto com a morte, né? E nesse aneurisma, eu fiquei 3 meses cega, e quando eu retomei, eu comecei a procurar que leão negro era esse. Sim. Aí eu encontrei, na capa de uma revista Planeta, uma Madonna negra cercada de animais negros. Então surgiu assim toda a minha devoção pelas Madonas negras, Nossa Senhora Aparecida. Um dos meus livros é As Cartas Sagradas da Madonna Negra e do Divino Espírito Santo. E nesse livro e nessa vivência surgiu a busca do animal negro que representa a sombra. Sim. Né? E foi criado a Pagéia, foi criado o xamanismo matricial, todo voltado para os valores da grande deusa da Mãe Terra. E qual que é o diferencial do xamanismo matricial? Qual é o diferencial? O que ele traz de... Ele traz uma junção do patriarcado com o matriarcado. Explica melhor essa parte, que às vezes a gente se confunde até por fatos históricos. Exatamente. Então, historicamente, tem a dominação do matriarcado. Uma época muito prazerosa, que era regido pelo prazer, houve uma primeira época que era todos coletavam, partilhavam. A criança, eles não associavam a menstruação, o ato sexual e o filho. Então a criança era filha de todos os homens, tá? E o poder estava na mão da mulher porque ela gerava vida. Quando começa a invasão principalmente dos nórdicos, que vêm demolindo tudo, esse poder da mulher foi suprimido, negado, e entra um poder masculino de muita violência, exatamente dominação, né? As maiores informações que nós temos do xamanismo caçador é dessa época. Sim. Por isso que o xamanismo matricial eu trouxe à tona, juntei os dois, e o que busca exatamente o xamanismo matricial? Busca esse casamento, que é você vir com a sua parte feminina, casar com a parte masculina, que é sua. E surgiu uma terceira força, digamos assim, que é exatamente o matricial, que vem de matriz. E a principal preocupação, nós temos um código de ética, né? Sim. Que é que as crianças prevaleçam, as crianças e os índios. O código de ética é que as crianças e os índios prevaleçam. Idosos. Tá. Prevaleçam. E que haja cooperação em detrimento de competição. Olha que interessante, a gente está valorizando aí um aspecto da criança, de todos os aspectos aí que a gente também tem, uma criança interior, e dos idosos. Hoje já se comemorando aí o Dia das Avós, então exatamente. É bem para frisar que é um cuidado com aqueles que normalmente são até renegados ou fragilizados. Né? Então, nós propomos uma nova civilização baseada nesses princípios. Entendi. De igualdade, de empatia, tá? Que não se julgue sem julgamento. E nesses movimentos que a gente está tendo, está crescendo bastante o movimento das mulheres, do sagrado feminino, dessa junção, dessa conexão toda. Como é que você vê hoje, atualmente, o xamanismo matricial? Como que você vê ele nesses aspectos? Ele está sendo um movimento crescente, as pessoas estão procurando mais do que quando você teve essa revelação? Como é que está isso? Sim, esse trabalho, tem 31 anos. 31 anos? Nossa. 31 anos. Foi quando eu tive a experiência da iniciação. Sim. E foi sendo descoberto assim. Ele foi criado à medida que não tinha nada escrito. Tem uma grande escritora que chama-se Riane Asley, que ela tem um livro, O Cálice e a Espada, muito bem
colocar dentro. Então, ela é minha inspiradora intelectual. Sim. Né? E nas vivências com os meus clientes, meus alunos, eu fui criando um corpo teórico sobre isso. Né? Hoje está muito difundido, porque tudo que nós estamos fazendo ao trabalhar mesmo a parte do xamanismo caçador, o trabalho é com o coração, está tudo voltando para isso. Né? Então, essa força do feminino já está aí, sem competição, masculino versus feminino. Tá? É com harmonia. Muito bem, muito bem. A gente está aqui entrevistando Carminha Levi, falando aí sobre xamanismo matricial e todas essas experiências de vida tão enriquecedoras que ela tem aqui para trazer para a gente. Ela, nesse dia dos avós e das avós, representando aqui a avó do xamanismo, muitos facilitadores, condutores, terapeutas, xamãs já passaram em contato com a Carminha. Aqui no Brasil ela é uma referência e todo mundo conhece, que estuda xamanismo conhece sobre o trabalho da Carminha. Eu quero chamar a sua atenção para falar sobre os amigos que auxiliam a gente a ter esse programa aqui no canal da TV Biosegredo, da TV Biosegredo, o Sinais de Fumaça. Então eu quero falar sobre o Nosso Teto Imóveis, que é um dos nossos amigos parceiros. Vou pedir para o Alexandre colocar aí a referência, o símbolo, a imagem para vocês acompanharem. Colocar a imagem para a gente, Alexandre, que é do endereço do Nosso Teto Imóveis, que é lá em Sumaré. Inclusive hoje lá em Sumaré é uma data festiva que se comemora lá através da paróquia, né, de Santa Ana. Da Santa Ana, é uma data, lá é feriado, então todo mundo em festa lá. Vocês podem entrar em contato lá com o nosso amigo, que ele vai fazer a partir de amanhã ótimos negócios com vocês, já aí depois dessa cerimônia de festa lá de Sumaré, muito interessante. E outra coisa que a gente quer também frisar é o outro parceiro, que é a pousada Bosque dos Beija-Flores, Bosque do Beija-Flores, que fica lá em Santo Tomé das Letras. Santo Tomé das Letras tem o Bosque dos Beija-Flores, lá na estrada para Sobradinho. O telefone lá é 39-3237 1154. O site é esse daí, pousadabosquedosbeijaflores.com.br. Isso daí, que são os amigos que auxiliam a gente a levar essas informações através de você, e também ter a possibilidade de trazer convidados para transmitir sabedorias tão grandes como a Carminha Levi está transmitindo para a gente. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já com mais Carminha Levi aqui no programa Sinais de Fumaça. Fique com a gente.